É um tempo talvez mais precioso que nós podemos ter aqui debaixo do sol. E hoje eu quero, irmãos, com a ajuda do Senhor, falar sobre um assunto, a glória do Senhor, mas de uma forma evangelística. Pela manhã nós analisamos a glória do Senhor de uma forma um pouquinho aprofundada. Iríamos falar hoje à noite sobre o falar do Senhor e a revelação do Senhor. Mas o Espírito então conduziu para um outro caminho e nós estamos à disposição do Senhor, do Espírito, para que tudo aquilo que Ele deseja comunicar, falar, nós estejamos com os corações abertos, para que Ele então comunique a sua verdade aos nossos corações. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9. Êxodo 25, de 8 até o versículo 9. Texto conhecido nosso, aqui todo o contexto é quando então o Senhor chama Moisés e o povo já estava no deserto. Então o Senhor desejou fazer algo muito interessante aqui, que tudo isso é traduzido no Novo Testamento de uma forma tão linda, irmãos, tão específica, a morada de Deus no meio de nós. Diz assim, Êxodo 25, 8 e 9: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Nosso Pai, mais uma vez, a nossa alegria é muito grande quando nós nos colocamos nas Tuas mãos, colocamos, ó Pai, esse tempo de reflexão da palavra, com grande expectativa em nosso coração, para que Tu mesmo venha desvendar, ó Pai, os nossos olhos, para que então possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Nos dê sabedoria para isso, ó Pai, nos dê entendimento espiritual, se revela a nós nessa noite, ilumina as nossas mentes, para que possamos então contemplar o Senhor e sermos transformados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito, na imagem do Seu Filho. Faça isso com cada um de nós, ó Pai, nos edificando, nos curando, nos libertando, livrando-nos de nós mesmos pela operosidade da cruz, para que então nós venhamos viver uma vida totalmente libertos em Cristo Jesus, para que no nosso dia a dia possamos expressar o Senhor. Faça isso em nós por misericórdia, Pai. Fala conosco nessa noite. Nossa grande expectativa é ouvir a Tua voz. E em Cristo nós oramos. Amém. Queridos, o desejo do Pai sempre foi habitar no meio do seu povo. Deus, Ele é revelado como amor. 1 João 4, versículo 8. Deus é amor. Então, este amor um dia nos amou, e este amor um dia, irmãos, Ele desejou vir habitar dentro de nós. Aqui nesse versículo, aqui é a preparação do tabernáculo. Ele se revelou a Moisés, mostrou para Moisés: olha, vocês vão fazer para mim um santuário. Santuário de Deus é o lugar da sua habitação. Mas interessante que este santuário aqui no deserto é uma figura da igreja e também do nosso corpo. Se você analisar, estudar bem acuradamente o santuário, o tabernáculo, você vai descobrir que ele tinha 3 partes: o átrio exterior, o santo dos santos e o santíssimo lugar. O que são esses 3 lugares? O átrio exterior fala do nosso corpo, onde nós temos contato com este mundo. Então, o lugar santo é a nossa alma, é o lugar santo. E o santíssimo lugar é o nosso espírito que estava morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Então Deus habita em nosso espírito quando fomos regenerados. Mas, irmãos, o contexto todo ele aqui fala da libertação do povo de Israel no Egito. Era um povo que estava escravizado pelo faraó. Faraó, vocês sabem que ele é uma figura do diabo, de Satanás. Então Deus chama Moisés, depois de tratar com ele 40 anos. A vida de Moisés é de 3 vezes de 40. Então Moisés,
quando foi chamado pelo Senhor, ele tinha 80 anos. Interessante que aos 40 anos ele foi para o deserto, atrás do deserto, e então ele encontrou lá Jetro, na qual ele casou com a filha de Jetro, e ali ele começou a edificar a sua casa, mas ele começou a ser pastor de ovelhas. Ele ficava o dia todo atrás do deserto, lugar terrível, pastoreando ovelhas, durante 40 anos, de manhã à tarde e noite. Qual que era a atividade dele? Ouvir os balidos das ovelhas, manhã, tarde e parte da noite também. Então ficou 40 anos, e a palavra vai dizer em Atos capítulo 7, que Moisés ele era um homem poderoso em palavras e obras. Quando ele completou 80 anos, Deus o chamou então para libertar o povo de Israel. Vocês sabem que ele escreveu apenas um salmo, e no versículo 10 do capítulo de Salmo 90, ele diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Então ele tinha 80 anos. Ele se considerava uma pessoa extremamente morta, incapaz. Moisés tinha chegado no fim de si mesmo, talvez ele estava esperando apenas o dia da sua morte. Estão me compreendendo? Então Deus o chama e usou ele para libertar o povo de Israel. Só que nesses 40 anos, lá atrás do deserto, pastoreando ovelhas, Deus, de uma forma muito específica, Deus tinha uma intenção, era desconstruir tudo aquilo que Moisés aprendeu, toda a ciência dos egípcios, da ciência egípcia, tudo que ele aprendeu. Ele era um homem poderoso em palavras e obras, muito inteligente, então ele foi desconstruindo. Deus levou Moisés a zero. Irmãos, isso traz uma lição para nós muito importante. Deus só vai nos usar quando nós chegar ao fim de nós mesmos. Enquanto tem força aí, na energia da carne, você vai querer fazer muitas coisas para Deus. Então, por isso que Jesus ele diz o seguinte: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lá em Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus é retratado ali como o servo. Ele disse lá que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, preste bem atenção. Sendo ele um servo, e o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. O servo que ele é apresentado, Jesus tem 4 faces. Nós vamos estudar um dia aqui as 4 faces. E uma das faces de Jesus Cristo é representada pelo aquele boi, que era aquele boi que puxava o arado, aqueles carros de boi. Então, ele colocava o jugo ali e um boi cada lado. Então, Jesus, ele é aquele boi, mas um boi manso. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Então ele colocou o jugo dele ali, e nós, com toda a nossa força, quando cremos no Senhor, nós ficamos extasiados, queremos pregar para todo mundo, queremos dar testemunho para todo mundo, falar o quanto Deus é maravilhoso e poderoso. Então ele chama nós para colocar o nosso pescoço ali junto com o jugo dele. Então imagina só, um boi novo, um bezerrão novo, que nasceu de novo, que entra naquele jugo, e se o boizinho ali começar ser um espoleta, ele vai se machucar, porque o jugo tem umas pontas que machuca ele. Então Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a gente começa a se machucar e começa a olhar para aquele boi manso, figura de Cristo. Então ele vai caminhando tranquilamente, então nós vamos olhando para ele, vamos aprendendo com ele o caminho da cruz. Queridos, foi dessa maneira então que o Senhor trabalhou com a vida de Moisés. Claro que foi de uma forma totalmente diferente do que a nossa. Quando nós nascemos de novo, ele diz para nós o seguinte: olha, vocês querem vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diária, dia a dia, e siga-me. Irmãos, cristianismo sem cruz, ele é diabólico. Não há possibilidade, irmãos, de nós fazermos parte da glória se não passarmos pela cruz. Lá está escrito de uma forma tão linda, lá em Lucas capítulo 24, que Jesus, primeiro ele padeceu para entrar na glória.
Conosco não é diferente, irmãos. A vida do cristão, nós temos que colocar isso na nossa mente e entender uma coisa muito especial. Em todas as dificuldades que vamos ter que enfrentar, ou talvez estamos enfrentando, todo e qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dor, de perda, irmãos, nós temos que encarar de uma forma alegre. Por quê? Lembra daquele texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2? Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não uma nem duas, mas por várias provações. Mas só que o Filho de Deus passa com um diferencial. Nós temos uma coisa chamada Cristo habitando em nós. E Cristo, Efésios 2,14, fala que Ele é a nossa paz. Então, sendo Ele nossa paz, Ele disse para mim e para você, lá em João 16,33, tenho-vos dito essas coisas para que em mim, nele, tenhamos paz. No mundo passais por aflições. Então, Ele diz que nós, neste mundo, iríamos passar por aflições. Então, irmão, não espera outra coisa deste mundo, embora nós temos um conforto, e este conforto não é aquela vida boa, é um conforto que nós temos uma paz que é imperturbável. Ninguém consegue tirar de nós a nossa paz, porque a paz é uma pessoa, e Ele, o Senhor mesmo, Ele vai nos dar a paz em todas as nossas circunstâncias, como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 16. Então, se Cristo é minha vida, Ele é minha paz. Então eu vou passar por tudo isso, mas nós não podemos esquecer que o contexto aqui, o povo de Israel, eles estavam escravizados. Volta algumas páginas aqui no capítulo 6 de Êxodo, capítulo 6 de Êxodo, vamos olhar alguns versículos aqui, irmãos, muito interessantes, para nós vermos. Eu quero sinalizar aqui para os irmãos a condição na qual eles estavam vivendo, nessa época no qual eles estavam escravizados, mas para eles estavam tudo bem, eles faziam o trabalho, eles gemiam tanto que esse gemido deles chegou ao coração de Deus. Por isso Ele desceu, Ele ouviu o clamor, Ele ouviu os gemidos, e o desejo do nosso Pai, irmãos, é nos aliviar as cargas, é tirar as cargas de nós. Olha só, capítulo 6 de Êxodo, versículos 5 e 6 e 7, que diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Olha o versículo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel. Irmãos, olha aqui que conforto. Eles estavam aqui gemendo, sofrendo debaixo das cargas dos egípcios. Então, a mensagem confortadora, consoladora, que iria trazer alívio para os filhos de Israel, que estavam debaixo de jugo, debaixo de cargas, debaixo de aflição, porque a palavra mundo, ela significa aflição. No mundo tereis aflição. Então, o que é mundo? O que é Egito? Egito é mundo, Egito é aflição. Aí no versículo 6, ele diz o seguinte: diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Irmãos, o desejo do nosso Pai Celestial aqui é nos livrar da servidão e das cargas que este mundo tem colocado sobre nós. Você já parou para pensar que este mundo não faz outra coisa a não ser colocar cargas sobre a sua vida? Mas para que essas cargas? Qual que é a função? Para nos deixar exaustos. Você, obviamente, deve trabalhar todos os dias, e você deve enfrentar muitas dificuldades, muitas vezes no seu trabalho, ciúmes, às vezes aquele chefe durão, mas tudo isso, irmãos, é por causa, se houver perseguição no trabalho, ciúmes no trabalho, é por causa da vida de Cristo que habita em você. Você vai ser perseguido. Paulo escreveu, 2 Timóteo 3, versículo 12 em diante:
todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus hão de sofrer perseguições ou serão perseguidos, irmãos. A não ser que você não seja um cristão. Se você não for um cristão, não fique preocupado que você não vai ter perseguição. Muito pelo contrário, você vai ter o aplauso do mundo. Olha como aquela pessoa, que profissional liberal que é. Olha que a pessoa, como ela trabalha, o melhor funcionário. Não é assim? Mas, irmãos, se eles soubessem quando de fato um filho de Deus é levado, designado a um trabalho, por menor que seja, onde o filho de Deus coloca a sua mão, aquele local é um local abençoado, porque tem a bênção de Deus. Quando nós adentramos em um trabalho, trabalhei numa empresa que eu cresci muito dentro daquela empresa, entendeu? Mas porque eu percebi a mão de Deus, enfrentei muitas dificuldades, pessoas ciumentas, queria ver a nossa desgraça, percebe? Por que não machuca? Por que não quebra a perna? E Deus foi me abençoando, cheguei num ponto muito elevado dentro daquela empresa, mas porque eu percebi a mão de Deus, e nunca fiz também trampolim para subir, não, irmãos, é o Senhor quem vai te exaltar. Quando nós honramos o Senhor, Ele disse: aqueles que me honram, eu também vou honrá-los. Percebe, irmãos? Isso é maravilhoso. Olha, quando estava começando o ministério da pregação da palavra, tinha um irmão lá na cidade do Paraná, em Arapongas. Ele sempre me convidava para ir, e aí inaugurava uma caixa econômica, eu tinha que dar uma palavra lá. Então eu me chamava sempre. E um dia ele falou: Cláudio, eu quero que você vá lá, já até marquei, você vai dar uma palavra ali na faculdade Unopar em Arapongas, uma faculdade particular, e era a iniciação do curso de filosofia. Graças ao Senhor, porque estava frio, então eu coloquei um blazer, e aquilo me deixou um pouco elegante, e fui para aquele local. Quando cheguei lá, eu vi uma multidão de pessoas, aquele anfiteatro da faculdade estava lotado de pessoas, tinha mais de 800 alunos ali, e autoridades. E aí uma moça falou o seguinte: olha, você é o Cláudio, é o pastor? Falou: sou. Então, a tua fala vai ser de 20 minutos, você pode se dirigir à mesa, está o teu nome lá, a tua cadeira. Quando eu cheguei, eu me aproximei daquela mesa, meu Deus do céu, quem que eu vi naquela mesa ali? Estava o governador do estado do Paraná, estava o coronel da polícia militar, estava o prefeito da cidade e algumas autoridades constituídas, o juiz da cidade, e eu ali. Falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ele nos tira do monturo e nos faz habitar no meio de príncipes. E depois, todos eles, governador, coronel, prefeito, deputado, tiveram que ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei assim um pouco temeroso, mas quando a gente começa a falar de Cristo, o Espírito dirige e toma conta, aí você prega a palavra. Meus irmãos, que maravilhoso é isso. Então, o Senhor, Ele está dizendo que Ele vai aliviar nossas cargas. Ele é aquele bendito Senhor que dia a dia leva os nossos fardos. Mas agora, irmãos, olha o versículo 7 aqui: tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e vô-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Ah, irmãos, que coisa linda. Agora, olha o 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Irmãos, quando você fica tão atabalhado aí em muito trabalho, em muito serviço, você vai ter uma ânsia que vem da palavra mesmo, ansiedade. E tudo que você faz, claro que você está se dedicando a ganhar dinheiro. Queridos, aqui quero abrir um parênteses, colocar uma coisa muito interessante. Jesus disse lá em Mateus 6, versículo 24: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Se você servir a Mamon, você vai entristecer a Deus. Se você servir a Deus, Mamon vai ficar triste também. Porque só tem dois senhores na Bíblia: Mamon, que é o Deus moeda, o Deus riqueza, que é a idolatria,
Paulo vai dizer aos Colossenses que a avareza é a idolatria, amor pelo dinheiro, avareza, por isso que ele diz lá em Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, Mamon, você já parou para pensar, a quem você está servindo hoje, é Deus ou Mamon? Quer saber qual que você serve? É aquele que você se dedica mais. Já tive contato com irmãos queridos na cidade do Paraná, lá no estado do Paraná, que começou a congregar numa comunidade, onde ali, toda a comunidade tem pessoas de níveis mais elevados financeiros e níveis mais baixos, mas Deus nos vê apenas um. Então, aquele irmão um dia veio falar para mim, outro irmão que estava junto comigo, puxa vida, né? Deus vai ter que me abençoar, porque agora aquele irmão lá tem um filho que estuda na colégio particular, eu vou trabalhar bastante, vou fazer hora extra, vou trabalhar de manhã à tarde, fazer hora extra para ter dinheiro para o meu filho ter uma qualidade de ensino excepcional. Falei, meu Deus do céu, que tristeza. Trabalhar para ganhar dinheiro, e isso vai gerar no seu coração uma ânsia, então uma ânsia de espírito pela dura escravidão que a pessoa coloca sobre ela mesma e não consegue se libertar depois. Entende, irmãos? Porque quanto mais você ganha dinheiro, mais você quer ter dinheiro. É algo assim excepcional. É algo assim exponencial. Dinheiro, ele é senhor da vida de muita gente. É bom você trabalhar com uma convicção de que no seu trabalho você está servindo a Cristo. Você vai ganhar dinheiro, aí você vai ter dinheiro, não o dinheiro lhe ter, porque quando o dinheiro lhe tem, você se torna escravo dele. Irmãos, então Deus disse para Moisés, depois que libertou o povo de Israel, foi para o deserto, caminho de 3 dias. Por que caminho de 3 dias? O número 3 na Bíblia fala de morte e ressurreição de Cristo, caminho de 3 dias, nem 2, nem 1, e nós vamos ter tempo para analisar aqui os dardos inflamados do maligno que lançou sobre a vida de Moisés e do povo de Israel, para impedir para que eles fossem, e um dos dardos é o trabalho, você tem que trabalhar, para que você realmente possa ter algo mais, e no caso aqui, Faraó achava que eles eram preguiçosos, então impôs trabalhos para eles, vocês vão ter que pegar palha, vocês são negligentes, preguiçosos, e eu quero o mesmo tanto de tijolos. Então a coisa começou a apertar, e Deus trazendo livramento, mas eles rejeitando. O que será de nós? É uma coisa incerta, sair para o deserto. Nós estamos muito bem aqui no Egito, nós comemos aqui pepino, cebola, alho silvestre e tantas outras coisas mais, mas o Senhor queria mudar o apetite daquele povo, mudar o paladar dele, dar pão do céu, aquele maná, que era pão, comida dos anjos, mas eles não queriam, entendeu? Eles queriam carne, tá certo? Então, irmãos, Deus libertou este povo usando Moisés da escravidão do Egito e levou para o deserto para adorá-lo. Deserto, irmãos, nós temos que verificar que há tantas lições para nós no deserto, neste mundo também. Aí está no campo das experiências, né? O que o irmão acabou de falar aqui sobre a experiência que ele teve, né? que de quase morte, que Deus o preservou. Parece que não teve nenhum risco no braço, nada no seu corpo, ou se teve tal culto eu não percebi. Mas, irmãos, é um Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Agora, Ele deseja realizar uma obra em cada um de nós, uma obra de formação da pessoa de Cristo em nós. Ele deseja que a glória dEle, irmão, seja manifestada em nós, na pessoa de Cristo. Ele deseja que o nosso coração esteja voltado tão somente para Ele, para os interesses dEle. Irmãos, como Ele deseja ter um relacionamento conosco. Me farão para mim um santuário, para que eu habite no meio deles. Por que um santuário e não habitar no homem? Porque a obra não tinha sido concluída, Cristo nem tinha sido encarnado ainda. Então Deus pediu para que Moisés fizesse um tabernáculo.
habitação de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo é morada de Deus com os homens. Deus habitava no tabernáculo. Ele amava tanto o povo que queria estar no meio do seu povo, mas o povo não atentava para o Senhor. E Deus se manifestava de diversas maneiras, mas o que nos chama a nossa atenção, irmãos, é quando Moisés, ele concluiu o tabernáculo. Vamos ver o que aconteceu? Abra aqui em Êxodo mesmo, capítulo 40. Aqui você vai perceber, irmãos, que coisa linda, algo extraordinário aconteceu aqui. Lembra que o tabernáculo é uma figura da igreja, o tabernáculo é uma figura do seu corpo também. Olha só, vamos ler aqui, 40, versículo 16. Lembra lá, nós vamos dar uma sequência aqui, que Deus pediu para que Moisés fizesse um tabernáculo, um santuário, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. E aqui no versículo 16 do capítulo 40 está escrito assim: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Aí, olha o versículo 34. Então, isso aqui quando o tabernáculo estava concluído. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Irmãos, esse tabernáculo é uma figura da igreja, uma figura do nosso corpo. Ele vai dizer que o nosso corpo é santuário de Deus, e Deus habita em nós pelo seu Espírito. Então, quando o tabernáculo ficou pronto, o que ele está querendo dizer para nós aqui? Quando a obra na cruz houvesse concluída, nós, como santuário de Deus, poderíamos ser habitados pelo Senhor. Irmãos, e não apenas habitado, a glória dele, a presença dele encheria o tabernáculo, o nosso santuário, o santuário de Deus, porque a palavra fala claramente que o meu e o seu corpo é santuário de Deus. 1 Coríntios 3, verso 16, tão claro ali. Então, e o 35 diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora, irmãos, no meio desse povo também aqui, nessa peregrinação do deserto, surgiu muitas coisas nas quais eles se tornaram um povo religioso também. Vocês se lembram que Moisés, quando subiu para buscar, para que Deus escrevesse os 10 mandamentos naquele monte, ficou lá 40 dias e 40 noites. Quando Moisés desceu, porque Deus disse: desce lá que o povo está se corrompendo. O que o povo fez? O povo fez um bezerro de ouro. O pessoal chegou para Arão, sumo sacerdote, e disse assim: Arão, esse Moisés aí subiu lá para o monte, e será que ele está vivo? Será que ele não morreu? Presença de Deus? Então ele morreu. Então vamos fazer deuses para nós e a gente vai fazer festa. Vamos nos divertir aqui. Então o que Arão fez? Recolheu brincos, piercing, na época que as pessoas ornavam muito, e fez um monte, queridos, e fizeram um bezerro de ouro. Agora o bezerro de ouro, quando Moisés foi falar com Arão, o que é isso que você fez? Sabe o que Arão respondeu para Moisés? Eu peguei o ouro do povo, o povo queria, joguei no fogo e saiu um bezerro de ouro. Não, o bezerro de ouro, irmãos, ele foi colocado dentro de um molde, porque a palavra fala que o ouro, Êxodo 32, foi fundido, foi trabalhado. Então fizeram um molde de um bezerro, derreteram aquele ouro e colocaram dentro daquele bezerro. Então quando tirou o molde, estava o bezerro de ouro. Então, ser humano, o homem, se não vigiar, ele começa a levantar ídolos em seu coração, irmãos. Isso ofende muito o Senhor. É alguma coisa que nos dá segurança, e este mundo está buscando, neste próprio mundo, segurança para si. Não é uma vida melhor? Para que você está fazendo faculdade? Eu quero ser um excelente advogado, para ganhar muito dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu quero ser um médico, uma médica. Eu quero ser um grande psicólogo, uma grande psicóloga, etc. E vai, um grande artista, um grande jogador de futebol. Para quê? Pensando em quê? O que você está pensando?
É para glorificar o Senhor ou por você sugeriu na sua alma que isso aqui vai lhe dar uma vida mais confortável? Não vai dar, irmão. Talvez vai até piorar a tua situação. Está me compreendendo? Porque a coisa mais feliz do mundo, como aquela mulher que morava lá em Astorga, uma senhorinha de 130 anos de idade, que varria a casa dela, e foram o pessoal entrevistá-la, dizendo o seguinte: olha, qual é o segredo da tua longevidade? Qual o segredo para chegar até os 130? Alguém já pensou, né? Não morrer. Não, mas ela não fazia isso. O pessoal queria saber o que ela comia. Sabe o que ela disse? Olha, eu fumo desde os 16 anos de idade. Eu fumo. Eu como ovo frito, tem as galinhas aí, eu como ovo frito quase todo dia. Como uma banana por dia. Mas vocês querem saber qual que é o segredo mesmo? Não, é a comida. Não, o segredo para viver muito tempo é você não se preocupar com nada. Falei, está certo. Jesus, ele se preocupa com a nossa preocupação, em ficarmos preocupados. Ele diz o seguinte, através do apóstolo Paulo, Filipenses 4,6: não vos inquieteis de coisa alguma. Querido, se Cristo é a nossa vida, quer ver quem que habita dentro de nós? Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Irmão, nós temos que lembrar desses textos aqui, para nós aprendermos a valorizarmos o nosso amado Senhor. 1 Coríntios 3, verso 16. Como que uma pessoa pode ficar preocupada, tendo isto no seu interior? A glória de Cristo em nós é uma glória interna agora, não é externa, como era de Moisés. Veja só, capítulo 3 de 1 Coríntios, versos 16 e 17, está escrito assim: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, essa proposição em significa dentro de. Não sabeis que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? E o 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado ou é santo. Está me compreendendo? Que nós não somos evangélicos e nem crentes, nós somos filhos de Deus, nós somos santos e amados pelo Pai. Então aqui habita o Espírito de Deus. Em 1 Coríntios 6, 19, se você quiser acompanhar aí, olha quem mais habita aqui dentro de nós, irmãos. Aí o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Acaso, 1 Coríntios 6, verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você percebe que quem habita em nós é o Espírito de Deus, o Espírito Santo? Em Gálatas 2,20 diz assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, dentro de mim, não do meu lado. Queridos, a Trindade Santa habita dentro deste tabernáculo, dentro do teu tabernáculo, que o teu corpo é santuário de Deus. Então, para onde quer que você vá, você está levando a Trindade Santa dentro de você. O Deus Todo-Poderoso que criou todo este universo habita em teu interior pela fé. Mas, irmãos, Ele vai habitar naqueles que foram regenerados. Porque tem um esquema da religião. Religião é do capeta, religião é de Satanás, irmãos. Religião é um grande empecilho para as pessoas chegarem a Cristo. Como é que nós sabemos disso? Jesus, ele contou uma história aqui muito interessante, de uma pessoa religiosa. O que a religião faz com as pessoas? Jeremias 8:11 está escrito assim: a religião cura a ferida da filha do meu povo, mas superficialmente, não vai alcançar o carnegão. Queridos, se você e eu não cremos no Evangelho, nós estamos perdidos eternamente. E o que é Evangelho? É que Jesus morreu e ressuscitou. Mas como que eu posso fazer parte deste Evangelho? É crendo que eu também morri com Cristo, fui sepultado com Cristo e ressuscitei com Cristo.
Não existe outro caminho, irmãos. O Evangelho traz a revelação da obra consumada do Calvário. O Evangelho é o supra-sumo de toda a Bíblia. Hoje em dia as religiões fazem assim: aceita Jesus, coloca uma música, quem quer aceitar Jesus vem aqui para frente, aceita Jesus e louva e solta foguete, aquela esse é filho de Deus. Aí é a mesma coisa que você pegar uma cobra seca, mergulha ela na água, sai cobra molhada. Não muda nada, irmãos. O batismo que traz a salvação é a nossa inclusão no corpo de Cristo, é a nossa identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Não há outro caminho, irmãos. Cuidado com a religião, porque a religião, ela orna muito o teu templo, a tua casa. Nós somos casa de Deus. Esse local aqui não é casa de Deus. Vamos lá na casa de Deus. Não, nós somos a casa de Deus quando cremos no Senhor. Agora, deixa um exemplo aqui para vocês. Abra comigo em Mateus capítulo 12. Mateus 12. Vamos ler aqui o que a religião faz com as pessoas, irmãos. 12, versículo 43. 43, vamos ler esses versículos que eles são fundamentais. Mateus 12, 43. Olha, essa aqui é a nossa história, irmãos. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Irmãos, aqui o Senhor está falando com você, não é com o seu primo, não é com a tua sogra, teu sogro, é com você. É com você que nasceu com a natureza pecaminosa. Quando o espírito imundo sai do homem. Então, esse tempo atrás eu vi uma pessoa dizendo o seguinte: meu filho tem espírito de porco. É verdade, espírito imundo, cheio de espírito imundo. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por que o espírito imundo saiu do homem? Sabe por quê? Porque alguém o expulsou. Em nome de Jesus sai. Hoje em dia as igrejas evangélicas têm uma expulsação de demônio. O nome de Jesus tem poder. Em nome de Jesus sai. Mas o espírito imundo sai e a casa fica vazia. Fica vazia. Então o que a religião faz? Por isso diz: voltarei para a minha casa, casa do espírito imundo, de onde saí. E tendo voltado, como que ele encontra a casa? Vazia, varrida e bonita, ornamentada. Tem até castiçal, tem até assim, casa do Senhor, aqui é o lugar de Deus, onde Deus... Meu irmão, que engano ledo é este? E aí ele diz o seguinte: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Queridos, a gente percebe, irmãos, que nesses dias a gente vê um engano assim passando diante de nós. Quando eu fui fazer um trabalho de campo, visitar algumas comunidades, e pelo menos um mês, nem vou falar o nome da comunidade, ficamos ali naquela comunidade, uma pessoa que tinha aceitado Jesus uma semana atrás, na outra semana foi lá na frente para os pastores expulsar o demônio dela. Falei, meu Deus, o que é isso? Como é que pode um negócio desse? Ou seja, a casa estava bonita, estava vazia, varrida e ornamentada, mas não tinha um morador ali, era a própria pessoa, a alma dele. Então Satanás vai e leva mais 7 espíritos e torna o último estado pior do que o primeiro. E está lá, glória a Deus, louvando, paredes pretas, paredes azuis, paredes brancas, aquela coisa toda, uma crentaiada feito louco, gritando e estribuchando, é puro alma, arrepio, estou sentindo a presença de Deus. Vai falar para mim que você sente a presença de Deus? Sentir vem da alma, sentimento. A palavra fala que meu justo viverá pela fé. Fé, eu tenho que crer independentemente se eu sinta ou não. Estão me compreendendo, irmãos? Então aqui, o que tinha que ser feito aqui com este homem?
expulsou o demônio dele, o espírito imundo saiu. Então a religião vai tentar fazer uma reforma nessa casa, deixar ela bem bonitinha. Sabe o que Jesus Cristo faz com essa casa velha, cheia de cupim? Ele disse assim, abra aqui, Evangelho de João 12, verso 31. João 12, versículo 31. Presta atenção, irmãos, olha, isso aqui depende onde você vai passar a eternidade. Se você crê, é teu. Se você não crê, você vai continuar sendo um evangélico, um bom evangélico, um evangélico que faz as obras, um evangélico que trabalha para a igreja, mas nunca para o Senhor. João 12, olha o versículo 31. Agora é Jesus quem está dizendo, ele diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quem que é o príncipe deste mundo, irmão? Satanás e seus demônios. Agora, como é que Jesus Cristo fez para expulsar o príncipe deste mundo? Versículo 32, que diz assim, e eu, quando for levantado da terra, atrairei quantos? Todos a mim mesmo. Por que Jesus atraiu a todos? Quantos que pecaram? Todos pecaram. Então lá na cruz, quando ele estava crucificado, houve um momento, não é nós que aceitamos Jesus, ele nos atraiu a si, nós estávamos espiritualmente mortos. Como que um cara, uma mulher, um homem ou mulher, espiritualmente morto, tem condições de aceitar alguma coisa? Está morto. Ele vos deu vida estando vós mortos. Então ele nos atraiu lá no seu corpo na cruz. Isso ele dizia significando de que morte havia de morrer. Queridos, Jesus morreu ou não morreu na cruz? Morreu. Se ele nos atraiu a si, nós estávamos nele, ali na cruz. Ele morreu, mas eu e você estávamos nele. Jesus não estava sozinho na cruz, você estava na cruz com ele. É isso que a Bíblia diz. Acompanha comigo, 2 Coríntios 5, versículo 14. Abra lá. 2 Coríntios 5, versículo 14. A palavra de Deus ela é muito clara, irmãos. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo e fique com a palavra de Deus. Cuidado com a palavra de homens. Temos que ser igual aos bereanos. Atos 17, 11. Os de Tessalônica eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com avidez, mas eles examinavam nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Onde vai passar a eternidade? A irmã aqui ela fez uma pergunta. Você tem certeza da salvação? Estamos salvos? Isso é muito sério, irmãos. Então, para ter a certeza da salvação, 2 Coríntios 5,14, a palavra fala assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O teu nome está dentro desse todos. Se você crê que o seu nome está dentro desse todos, você também morreu com Cristo. Um morreu por todos, Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos, vai ser um pequenino rebanho. Então, um morreu por todos, logo todos morreram. Então eu ganhei uma experiência de que eu fui crucificado juntamente com Cristo e que meu pecado foi crucificado. Se Jesus morreu, ele morreu pelo pecado, para o pecado. Ele não tinha pecado, então eu morri com ele para o meu pecado. Jesus não faz reforma em casa velha, irmão. Sabe o que ele faz com a casa velha? Volta aí para trás, Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6, texto precioso. Jesus ele derruba a casa, ele não faz nenhuma reforma na casa velha, ele diz assim, olha só, presta atenção, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado é a casa velha, seja destruído. Está vendo? Jesus não faz reforma. Como é que vai varrer uma casa que caiu no chão? Como é que vai ornar uma casa que foi destruída? Jesus ele é especialista nisso. Querido, nós éramos, irmãos, deixa eu falar aqui, por favor, não fica bravo não, eu vou me ofender a mim mesmo. Eu era uma pessoa mais tranqueira deste mundo, o cara mais chato deste mundo, eu sou um pouco,
Mas Deus tem tratado agora. Era uma tranqueira. A Adriana sabe da minha vida pregressa. Quem era eu? Se vocês soubessem quem eu sou, vocês não dariam moral para mim igual vocês dão, não. Percebe, irmãos? Mas Cristo fez uma obra, destruiu o meu velho homem, o meu pecado, cravou na cruz no seu corpo. Irmãos, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha o versículo 7. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Não é você aceitar Jesus, é você crer que você morreu. Você morreu ou não morreu? Se você não morreu, você é um religioso, um farsante, uma farsanta, uma santa de pau oco, um santo de pau oco. Se você não morreu com Cristo, você continua sendo um enganador, um dissimulador, um safado, uma safada. Isso que a Bíblia diz. Eu estou falando aqui, ainda estou sendo brando. A Bíblia fala que é bem mais forte. Ela fala assim, por exemplo, 1 João 3,8: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E qual obra que ele foi destruir na cruz? O pecado entrou em mim porque Eva foi iludida e enganada. O pecado entrou, mas Jesus lá na cruz, ele destruiu o meu e o seu pecado. Toda a obra de Satanás foi destruída. E a palavra fala assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você já morreu? Onde é que você morreu? Versículo 8. Ora, se, você sabe o que é se? É uma condicional, porque o Espírito Santo não enfia a palavra goela abaixo. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Oh, Evangelho que tira todas as ervas daninhas de dentro de você. É uma obra de dentro para fora. Ele nos atraiu na cruz. O nosso pecado foi colocado nele. A nossa porcaria, a nossa nojeira, tudo que não presta foi pregado na cruz. E ele ali, ele deu um brado assim de desespero, Senhor Jesus, quando o meu e o seu pecado estava nele. Deus meu, por que me desamparaste? Por causa da desgraça do nosso pecado. Mas ele crucificou e levou à morte, destruiu definitivamente. Lembra que ele disse lá em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele fez uma obra plena, perfeita, capaz de trocar o meu velho coração por um novo coração, me tornar um filho de Deus, não um evangélico, aleluia e glória a Deus aí, que é iludido pela cabeça dos homens, destituídos da verdade, diz a palavra. Nós só estamos lendo Bíblia, irmãos. O nosso pecado, irmãos, ele foi crucificado, foi morto, aí ele foi sepultado. Olha aqui, Romanos 6, versículo 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui não fala de água, aqui fala de batismo na morte. A palavra batismo, ela significa identificação, significa inclusão, significa imersão também. Nesse sentido aqui, é que nós fomos batizados. O que é um batismo na morte? Cristo morreu, eu também morri. Estão me compreendendo? Queridos, e sem isto aqui, sem você ganhar essa experiência, então, se você ainda não tem, clame ao Senhor por misericórdia, porque se o teu coração parar de bater hoje, e você não tem essa experiência, você vai perecer eternamente, e Deus não quer isso, irmão. Por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer a tua morte. Morremos, fomos sepultados, versículo 4, fomos pois sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sabe o que é novidade de vida? Vida nova, novidade, uma nova vida. Nós vivemos em novidade de vida nova, vida de Cristo. Oh, irmão, que delícia isso, mas não para por aí.
Lembra ao terceiro dia, quando Deus o ressuscitou, o Senhor Jesus dentre os mortos? Lembra de Efésios 2,6? Abra lá, vamos conferir esse texto. Vamos ler Efésios 2, 5 e 6. Efésios 2, versículos 5 e 6. Irmãos, leve o teu cristianismo mais a sério. Se importa com o Senhor, irmãos. E para de ficar querendo fazer propósitos com Deus. Tem muita gente interesseira aí, fazer uma aliança com Deus, fazer uma campanha para Deus, fazer um jejum de Daniel. Querido, um dia nós vamos falar, eu quero falar sobre o jejum de Daniel. O povo aí está louco por falta de conhecimento da palavra de Deus. Oséias disse lá em Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Efésios 2, versículos 5 e 6, a palavra fala assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu, aqui é graça, nos deu vida. Irmãos, que delícia, recebemos vida do Rei de Deus. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados, delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Porque fora de Cristo nós não temos vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Então ele diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele, pela graça sois salvos, e, se nós morremos com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde é que nós estamos pela fé? Criatura, entenda isso, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Por quê? Porque o pastor está falando? Não, porque está escrito na palavra de Deus. É Deus que está dizendo que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, queridos, um dia que você morrer, onde é que você está? Para onde é que você vai? Você não pode falar assim: para onde que você vai? Não, eu não vou, eu já estou lá. Por que você está lá? Porque a Bíblia diz que eu estou assentado nos lugares celestiais. Quem que fez isso? Deus nos fez e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lugar maravilhoso. Mais um texto que é conhecido nosso, Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e 3. Versículo 1, 2 e 3. Muito interessante, irmãos. Que maravilha de versículo nós temos aqui. Diz assim a palavra, olha só: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, é juntamente com Ele. Agora, irmãos, aqui, por que você foi ressuscitado com Cristo? Porque você morreu com Ele. Sem morte não tem ressurreição. Então, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Onde é que nós estamos buscando as coisas? É aqui ou lá? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida vai estar? Não, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós já estamos lá pela fé. Agora, o 4 é um versículo glorioso. Quando Cristo, que é a nossa vida, oh irmão, presta atenção, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Ele se manifesta a hora que Ele quiser, irmãos. Então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que nós queremos mais, irmãos? Se Ele fez tudo por nós. Este é o nosso Deus e Pai. Ele se tornou para mim e para você, não apenas Deus, Ele é Deus, mas Ele é o meu e o seu Pai. Último versículo para nós encerrarmos. Abra lá em 1 João, capítulo 3, verso 1. 1 João 3, 1. A Bíblia diz, eu gosto dessa expressão, a Bíblia diz, ou assim diz o Senhor,
João que caminhou com o Senhor Jesus Cristo, João que apalpou o verbo da vida, ele diz assim, vede, 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E o 2 começa dizendo, amados, palavra doce essa palavra, né? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que você é? Filhos. O que você vai ser? Filhos, mas filhos maduros de Deus. Que coisa linda. Irmãos, que Deus nos abençoe com a sua palavra e revele cada vez mais Cristo aos nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos por termos aqui, Pai, passado um tempo meditando na tua palavra. E é tão gostoso, Pai, saber que é o teu Espírito quem a inspirou, teu Espírito quem a revelou aos nossos corações, que Cristo veio fazer uma obra em cada um de nós. Pelo seu amor incondicional, Ele foi para a cruz, para morrer a nossa morte, para vivermos a sua vida de ressurreição. Muito obrigado pelo Senhor Jesus, ó Pai, que habita em nós, por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele fez. Leva-nos guardado para os nossos lares, e essa semana, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos. Obrigado mais uma vez, ó Pai, pelo livramento que o Senhor concedeu ao irmão Éder. Esteja abençoando a sua família, a sua esposa, os seus planos, cuidando deles, ó Pai, os abençoando ricamente em Cristo. E essa semana nós colocamos, ó Pai, todos os cuidados dela em Tuas mãos. O Senhor é aquele que vai na nossa frente, é aquele que é a nossa retaguarda também. Obrigado por essa noite que o Senhor preparou para nós. E em nome de Jesus nós oramos. Amém.